Alô, alô, bom dia. Pela graça de Deus, então, a gente começa esse trabalho da manhã e fiquei com a missão de contar uma história, né, de como isso começou, né, como tudo isso começou, como a gente chegou até aqui. Algum tempo atrás, isso não é algo que a gente descobriu, é algo que qualquer agricultor sabe, é que existe variabilidade nas áreas. O que quer dizer isso? O produtor sabe que tem lugares dentro da fazenda dele, dentro do talhão, dentro da propriedade, que ele colhe mais, e tem lugares que ele sabe que ele colhe menos. Só que muitas vezes ele não sabe por que, que ele colhe mais em alguns lugares e por que, que ele colhe menos em alguns lugares. A partir desse desejo de tentar entender essa variabilidade, ou por que as coisas acontecem dentro da nossa fazenda, dos talhões, das áreas, é que surgiu a ideia, então, de começar um trabalho de diagnóstico, de entender. E tudo começou assim, simples, né? E para fazer um levantamento de dados, para ter informações, para a gente poder decidir, não precisa ser algo mirabolante, tecnológico, super bem elaborado, mas ele precisa ter alguns critérios. Ele precisa ser bem feito, ter capricho. Então nós começamos assim, eu lá com uma furadeira, coletando solo, em alguns lugares específicos. Bom, a gente precisava saber então qual que era a variabilidade da colheita, né? Então colocamos numa colheitadeira simples, lá um monitor, né, um monitor numa máquina que nem gabinete tinha, mas para quê? Para ter a informação. Nessa época começou a surgir a agricultura de precisão, e a gente está falando de mais ou menos algo como 15 anos atrás, né? Começou a surgir a agricultura de precisão, que ela tinha uma ideia, né? Então eu pegava um GPS, eu conseguia mapear a minha área, conseguia jogar uma grade de pontos, ou seja, fazer uma malha de amostragem, ir nesse ponto e fazer a minha coleta de solo. E aí eu conseguia gerar um mapa. Mas a dificuldade dessa tecnologia que surgia na época era que nem sempre o mapa que era gerado lá com os nutrientes, ele era de acordo com o mapa que era gerado de produtividade, por exemplo, por essa outra máquina. E nós tínhamos alguns conflitos, assim, né? Conflitos técnicos e existenciais, né? Então eu tinha lá, essa aqui era uma área, né? Eu tenho aqui em verde as áreas que produziam mais, em vermelho as áreas que produziam menos. Eu tinha nesses pontos aqui a minha grade amostral tradicional, onde era feita a coleta por agricultura de precisão. Mas o que eu notava é que muitas vezes esses pontos eles pegavam nas divisas. Olha aqui, ó, ele pega uma área boa e pega uma área ruim. Aqui está um pouco numa área média e um pouco numa área ruim. Eram muitos pontos de extremo, assim, né? Que não detalhavam muito bem esses mapas. E isso era uma das fontes que a gente acreditava que era de variabilidade. Então, a gente decidiu trabalhar de uma forma diferente. Então, em vez de eu jogar esses pontos numa malha amostral, se eu dividir eles e colocar exatamente nos locais, será que eu não posso descobrir algo melhor? E aí nós começamos um trabalho um pouco diferente na agricultura. E esse foi o princípio onde começamos a Connect Farm, que era entender a variabilidade. E a gente se deu conta que só saber de solo não era a coisa mais importante ou a única coisa que estava na cabeça do produtor. Ele tinha muitas coisas para decidir. E daí, então, desse modelo de tentar entender que o que ele gostava de fazer de fato era estar aqui, era estar em cima da máquina, era pulverizar, era plantar, era fazer a colheita, mas ele também tinha que pensar no clima, como isso ia acontecer, qual o fertilizante que ele ia usar, quando que ele ia plantar, quais são os defensivos que ele ia usar, era muita coisa para ele decidir. Então, nós criamos a Connect Farm para tentar ajudar ele a tomar essa decisão, ou seja, desses mais de 2.000 decisões que ele toma numa safra, para que ele tivesse uma certeza de saber qual que era o problema dele, onde é que era o problema dele, e como é que a gente poderia ajudar ele a resolver. Agronomicamente, né, então a gente criou um modelo onde a gente podia fazer um diagnóstico de solo através da fertilidade, ajudar ele a tomar uma decisão de qual semente plantar, né, e que momento plantar. Em cima dessa fertilidade, dessa semeadura, dessa variedade, ele escolheu um modelo de manejo, e aí sim a gente avaliar esse resultado no final e entender como isso funciona. Então, esse foi o princípio de tudo. A gente começou a entender nesse processo que tinha alguns padrões. Nem sempre as coisas aconteciam, não era só botar mais fósforo, botar mais potássio que a gente conseguia chegar no resultado que a gente queria. Nem sempre isso acontecia. Então, nós começamos a criar índices. E aí a gente já está falando daqui de
começar a criar alguns algoritmos, alguns modelos matemáticos que pudessem prever o comportamento dos nutrientes no solo. E nos dizer o seguinte, olha, a partir do momento que eu tenho aquela área, eu faço uma análise de fertilidade e eu vejo como é que está o meu fósforo, meu potássio, meu cálcio, meu magnésio. E eu consigo entender isso e saber que se eu tenho esse arranjo, posso chegar em tal nível de produtividade, então eu tenho um diagnóstico mais assertivo para poder entregar para o agricultor algo que ele vai fazer e que pode atingir resultado. O que a gente não sabia nessa jornada é que muitos produtores já eram muito bons e conseguiam ter bons resultados. Quando a gente aplicava esse algoritmo aqui, que é o nosso índice de gestão de ambientes, né, que a gente fala, que é um índice que norteia, que dá uma nota lá para cada área e diz qual o potencial que ela tem, em alguns agricultores a gente chegava sempre com índices altos. E aí, como é que a gente ajuda ele a resolver esse problema? A Connect Farm ela é uma empresa de diagnóstico agronômico. Nós interpretamos dados que a gente coleta do solo. Que dados? Químicos, principalmente, e físicos. Só que a gente se deparou com esse ponto, né? Tudo estava bom e não explicava a produtividade, ou seja, tinha algo além, algo mais que a gente precisava fazer para entender por que isso acontecia, né? Então, uma turma se reuniu, né? Esses são os sócios da Connect Farm. Nós temos 3 escritórios hoje, somos 21 colaboradores, são 4 anos de história. Se somar aí, não a idade, mas o tempo de experiência de cada um, a gente consegue juntar aí um trabalho. Nós temos hoje no Brasil, fazendo esse trabalho, mais de 1,5 milhão de hectares mapeados, com mais de 500 clientes no Brasil. Temos uma avaliação muito positiva dos clientes que a gente trabalha, e o índice, ou seja, aquele produtor que ele entra com a gente, começa a trabalhar com a gente, ele continua com a gente. Nós somos uma empresa B certificada. O que quer dizer isso, né? É um instituto americano que ele identifica, ele cria uma série de padrões de empresas que são as empresas que beneficiam a sociedade, são Benefit Corps, que chamam, né? Por isso que elas emitem um selo chamado B, que não é uma posição diretamente, ou seja, não é estático, mas é a forma como que a empresa ela conduz as suas relações com a comunidade, com os funcionários, com os clientes, com o meio ambiente. Isso constrói um modelo de trabalho aos quais a gente faz, a qual a Bio e também a Connect Farm e a Connect Bion são hoje certificadas. Então, aqui, resumindo um pouco dessa nossa história, né, e controlando o nosso tempo, desse modelo, a gente começou a entender que precisávamos avançar em algo mais. E aí surgiu a ideia da gente construir uma forma de analisar outros indicadores, que não fossem só os parâmetros tradicionais, químicos e físicos do solo. E aí, uma vez lá no escritório da Farm, o Júnior, né, conversando com a gente lá, ele disse, não, mas eu conheço uns caras lá em Santa Cruz, que eles mexem com biotecnologia, esses caras estão desenvolvendo umas técnicas diferentes, quem sabe a gente pode aplicar na agricultura. A gente pode tentar desenvolver. Então, conhecemos os professores, né, que se apresentaram aqui no início, o Alexandre e o Alex. A gente começou a desenvolver, então, um novo modelo, analisamos o que existia no mercado, o mercado já começava a desenvolver modelos de análises enzimáticas, ou seja, analisar enzimas no solo, para tentar entender qual que era o comportamento dos micro-organismos no solo através das enzimas. E aí começamos a estudar, e o pessoal descobriu uma forma de fazer mais rápido e mais barato o que era feito no restante do país, numa escala, e que pudesse trazer resultados melhores para os agricultores. E a gente conseguiu pegar esses resultados e incorporar nos nossos índices. Isso passou a diferenciar áreas onde a gente não conseguia explicar a produtividade pelos processos tradicionais, a gente começou a conseguir entender essas áreas pelos processos biológicos, o comportamento delas. Isso trouxe um novo modelo de recomendação agronômica, o qual a gente passou a aplicar com os agricultores aos quais a gente trabalha. E daí que surgiu, então, a Bio. Então, a Farm, como uma empresa de insights agronômicos, ou seja, a gente faz os diagnósticos e dá uma ideia para o produtor quais são os problemas dele e o que ele precisa fazer para resolver. E a Bio surgiu como esse laboratório de soluções em biotecnologia que consegue fazer análises além das convencionais para a agricultura. Que análises são essas, né? Começamos, então, em 2021, com um investimento da própria Farm. A Connect Farm ela é sócia da Connect Bio, né?
Então, passamos com o primeiro projeto, que era a parte de análises enzimáticas de solo. Então, hoje, talvez no Brasil, a Connect Bio, ela seja a empresa que tem o maior número de amostras enzimáticas já feitas, considerando a base de dados e a demanda que a gente consegue gerar para bio, para processar o maior número de informações de solo possível. Para quê? Para construir uma base de dados confiável e interessante que a gente possa usar. Em setembro de 21, nós começamos a desenvolver outros projetos, que aí a parte de identificação molecular de nematóides. Em 22, a parte de identificação molecular de cigarrinha, e aí sim, aqui, né, com os projetos de investimento, o Tec Futuro 1 e o projeto Centelha, que foram apoiadores desse projeto aqui lá no início. Em 2022, a gente recebeu um aporte, então, do Tec Futuro 2, né, para o projeto de cigarrinha, que são problemas que o produtor, muitas vezes, ele tinha que pegar a amostra, levar para um laboratório. Imagina uma cigarrinha no milho, né? Um inseto que vai lá todo dia, está na lavoura, pica o milho, transmite o vírus lá e causa o enfesamento na planta do milho. E aí eu tenho que coletar aquela planta, levar para um laboratório, daqui a 30 dias eu vou ter o resultado. 30 dias já foi o milho. Então, a gente se preocupou em desenvolver algo que fosse rápido, fácil, de identificação, que o produtor, se possível, pudesse fazer no próprio campo. Esse é o caminho para qual a gente está indo, que depois o pessoal vai detalhar mais. E aí, esses projetos submetidos é que nos ajudaram, então, a conseguir esses investimentos. Então, a Connect Bio, ela é uma empresa que hoje, como eu disse, no Brasil, mais realizou análises enzimáticas, tem uma grande capacidade de captação de recursos, como eu falei, desses projetos Tec Futuro 1, Tec Futuro 2, Centelhas, né? Ela trabalha exclusivamente com biotecnologia, e biotecnologia de uma forma que pode ser acessível para os agricultores, é nisso que a gente pensa. Procuramos trabalhar na fronteira do conhecimento, por exemplo, os métodos que a gente utiliza hoje na bio, né, e eu falo aqui em nome do Lobato, que é o CEO da bio, mas ele está nos Estados Unidos, não pode estar aqui com a gente, estou representando ele aqui, né. A gente procura trabalhar na fronteira do conhecimento no sentido de trazer inovações como, por exemplo, testes rápidos, à semelhança do que são feitos por Covid, poderem ser feitos para cigarrinhas, para nematóides e para outras pragas de solo, por exemplo, de rápido e fácil acesso. Então, e a nossa meta é de ser uma empresa de referência em biotecnologia. É isso. Perguntas? Obrigado, Rodrigo. Eu dei uma acelerada aqui para a gente ficar. Não, claro, perfeito. Alguém tem algum questionamento para o Rodrigo? Alguma pergunta? Online, se tiver alguém, o David direciona. Enquanto o pessoal vai se aquecendo, eu aproveito para fazer uma pergunta para o Rodrigo. Claro. Eu queria saber um pouquinho, Rodrigo, assim, passados todo esse tempo, né, esses 2 anos, né, um pouquinho mais até de parceria com universidades, como que tu, representando uma empresa, enxerga essas parcerias com universidades do ponto de vista científico? Como que isso vem agregando no que vocês têm desenvolvido e estão pensando a nível empresarial da empresa? Como tem sido essa experiência? E o que tu diria para uma empresa que gostaria de ter essa interação com universidades, mas ainda não sabe exatamente como realizar, como proceder? Eu me formei em agronomia. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, fiz o mestrado em agricultura de precisão, mas nos últimos 4 anos eu me dedico à gestão exclusivamente. Apesar de ser agricultor, hoje, né, eu digo assim, eu nem sou o agrônomo da fazenda. O agrônomo é o Reiles, da Connect Farm, que atende, que é o agrônomo da fazenda lá. Eu cuido realmente da parte administrativa, e esse é um trabalho, não querendo me colocar nem acima nem abaixo, mas é um trabalho que as pessoas precisam olhar, né? Como um engenheiro agrônomo, universitário, a frustração era sempre desenvolver um monte de projeto de pesquisa que nem sempre conseguia ser aplicado no campo pelo agricultor, né? E aí tem uma vasta pesquisa no Brasil, que é diferente da pesquisa americana, que é aplicada para o campo, né? As universidades têm muito mais forte essa parceria com as empresas, e aqui a gente pensa assim, tem tanta, por exemplo, o modelo que a gente utiliza hoje na Connect Farm, ele é um modelo que foi desenvolvido nas universidades. Ele partiu lá da dissertação de mestrado do Rodrigo, da dissertação de mestrado do Éder, do Reiles, que nos ajudou a fazer estudos mais profundos, que a gente não consegue ou é muito caro para fazer numa empresa tradicional, numa startup, no caso, como era a Connect Farm, né, na época.
de construir esses modelos através dessas parcerias. Então, essa é a grande importância. A gente conseguir levar necessidades do mercado, o que o mercado quer, o que o produtor precisa. Ele não precisa, o produtor ele quer saber se ele tem cigarrinha, se ele tem um problema, ele precisa saber hoje. Ele tem que comprar os produtos que ele vai usar para combater essa cigarrinha hoje. Ele não pode esperar 30 dias para fazer isso. Então, aí tem as oportunidades do mercado. Baseado nessa oportunidade, eu tenho uma forma rápida de decidir. E essa é a importância. Uma empresa que consegue perceber isso, consegue se aproximar de uma universidade e fazer uma gestão desse processo, de conseguir um recurso que é público, porque no final a gente quer ajudar o agricultor também, quer desenvolver a universidade. E claro que a gente também quer desenvolver a empresa, né, para que ela possa atender um maior número de clientes também no Brasil e desenvolver mais pesquisa e mais tecnologia. Então, essa aproximação, e esse é o caminho, é o contato primeiro com a ideia, a oportunidade que você tem no mercado, o contato com a empresa e transformar isso num resultado que seja bom para todos, para o desenvolvimento da pesquisa, né, para o desenvolvimento da empresa e para o desenvolvimento da agricultura. Perfeito, obrigado. Peço a gentileza de falar no microfone para o pessoal online. Tá? Bom dia. Bom dia. Como que foi no começo, quando vocês precisaram chegar nos produtores, explicar que vocês iam furar o solo lá para tentar ajudar eles depois? Como que foi essa abordagem com eles? Eu vou te dizer assim, não foi. Até hoje é difícil, né? Até hoje é difícil. Há 2 semanas, na semana passada, a gente estava reunido com o time de atendimento da Connect Farm falando exatamente sobre isso. Como é que a gente melhora o processo de comunicação com o agricultor para ele entender o que a gente faz, né? Então, porque às vezes quando é a mesma coisa, né? O Davi chegar aqui, o Pedro, começar a falar de biotecnologia, tudo bem, aqui talvez a maioria seja estudante, mas começar a falar de algoritmo, de falar de análise multivariada, estatística, a galera começa, isso, os caras estão viajando, né? O produtor é a mesma coisa, né? No início, primeiro para ele acreditar, né? Nós estamos falando de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Para ele acreditar que a gente ia pegar um aparelhinho na mão, que tinha um ponto, e chegar ali e coletar solo, vários pontos, e depois fazer um mapa, ele, aí tem essa quantidade, está dizendo? Será que, como é que tu fez? Como é que tu sabe que ali, ó, a 10 metros tem a mesma quantidade ou diferente daqui? São processos já estatísticos, foi muito difícil. A agricultura de precisão levou muito tempo para crescer no Brasil e entender. Mas a insistência no projeto e a insistência no resultado e a consistência de resultados que foi gerando para o agricultor, quando ele começou a adotar essas práticas, e a facilidade de resolver os problemas, como eu disse, né, eu consigo resolver no mesmo dia, não preciso esperar 30 dias num laboratório. Isso faz com que o produtor teste a solução. Hoje, claro, a gente vive num mundo de inovação que é muito mais aberto, onde muitos produtores já têm essa avidez, não, eu quero testar isso, eu quero ver como é que funciona, pelo menos para conhecer, nem que não vá dar certo. Então, hoje é muito mais fácil de gerar esse conhecimento e gerar essa inovação e introduzir uma tecnologia para o agricultor do que era no passado, pela crença e pelo desenvolvimento da sociedade como um todo, né, não só da tecnologia. Temos tempo para mais uma pergunta, né, Mariana? Essa aqui para ela. Oi, tudo bem? Eu gostaria de saber se depois de os dados que vocês tiram a respeito da análise enzimática do solo, que tipo de intervenção é feita? São utilizados biorremediadores? Isso fica a cargo do produtor decidir? Biomodulação do solo? É excelente. Existe uma corrida, eu posso chamar até da corrida do ouro, assim, né? Que é como que eu uso esses dados enzimáticos, biológicos de solo e agora de DNA do solo, por exemplo, né? Que é um outro caminho que tem seguido no Brasil. Como eu uso esses dados para gerar algo que o produtor possa usar na ponta, né? Então, quais são os grupos fúngicos? A gente, nesses mais de 3, 4 mil análises que a gente fez aí já de análise enzimática do solo, a gente começou a entender o seguinte, olha, nem tudo que a Embrapa falava, o que ela fala lá, porque todo mundo quer chegar numa tabela e dizer assim, olha, se tem enzimática tanto, tu faz isso aqui, é bom, se a tua enzimática é assim, tua fosfatase ácida, tua beta-glicosidase e tal, é desse jeito, é bom ou é ruim? E o que a gente descobriu nesse tempo é que nem sempre tudo é ruim, nem sempre tudo é bom, né? A gente está lidando com seres vivos no solo. Então, a gente descobriu, por exemplo, né, trabalho do pessoal, dos professores, que às vezes uma atividade enzimática baixa, por exemplo, de uma beta-glicosidase, que vai explicar lá o ciclo do carbono e tal, não significa que o solo esteja ruim,
mas significa que ele já esteja num equilíbrio alto, onde os micro-organismos não têm aquela necessidade da produção da enzima para fazer aquela decomposição extrema, porque eu já tenho um sistema mais estabilizado. Mas há sistemas de solo, sistemas de produção, que eles estão crescentes, eles estão fazendo isso com muita avidez, e sistemas que não têm nem capacidade de fazer isso e que também não vão apresentar a capacidade enzimática. Então, a análise por si só não é ela que vai responder exatamente o que tem que fazer, mas ela vai nos dar uma ideia do seguinte, de dizer, olha, como a gente já tem pesquisado, eu preciso mudar o meu sistema de culturas, por exemplo, eu preciso introduzir novas plantas de cobertura, novos alimentos para esses micro-organismos de solo, para eu poder mexer isso e estimular que eu tenha novas produções, e aí sim eu posso ter outras formas de medir esse processo enzimático associado a algumas práticas. A gente tem descoberto, por exemplo, que se eu mudar a variedade de aveia ou a variedade de trigo que eu tenho em cima da área, isso muda a atividade enzimática. Para dizer para um agricultor, por exemplo, olha, se a gente quer melhorar, aumentar, por exemplo, a fixação de carbono no solo, que é um outro projeto aqui que já estou dando um spoilerzinho, né? Eu tenho que usar a variedade de trigo B, ou na rotação com a aveia C, ou com a planta de cobertura D, para eu poder estimular isso e aumentar a fixação de carbono, porque vai aumentar a beta-glicosidase assim, assado. Então, é nesse caminho que a gente está seguindo. Vai ser um conjunto de práticas que vão ser explicados por isso. E as enzimas, elas são os termômetros. Olha, isso está funcionando, o que eu estou fazendo não está funcionando. Pensando agora na emergência e no incentivo que tem aos bioinsumos, vocês têm algo nesse sentido, assim, para fazer análise de solo, como que está funcionando, como que Sim. a dosagem em relação a bioinsumos especificamente? Sim, até está o pessoal da BASF aqui, né? A gente tem um projeto com eles, né, bem nessa linha, né? De tentar fazer as medições do solo, entender os comportamentos dos produtos e fazer as indicações, né? O nosso sonho era chegar assim, fazer uma análise enzimática do solo, uma análise de nematóide, uma análise de cigarrinha e poder imediatamente dizer para o agricultor, olha, você precisa usar esses biológicos aqui, porque a população do seu solo está faltando esses grupos de micro-organismos que vão ajudar a desenvolver esse perfil enzimático que vai trazer esse resultado. Nosso sonho é chegar nisso, né? E a gente vai chegar. Certo, obrigado, Rodrigo, mais uma vez.